Sejam bem-vindos ao 6º episódio do podcast Papo Entre Amigos. E hoje eu trouxe aqui um cara com muitos talentos diversificados, inclusive ele atua em ramos que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas acaba fazendo um conjunto legal pra caramba. Esse aqui é meu irmão Léo Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Vou começar com esse nome interessantíssimo, Léo Cristo. Cristo é Leonardo, Cristo é nome mesmo? É Cristo, é com CH, de origem paterna. Pô, ficou bonito, né, Léo? Léo Cristo. Eu sei que meu pai tinha um parente que tinha esse sobrenome, Cristo. É forte, é bonito. E pelo sobrenome, devia ser espanhol. Rodrigues Cristo. O Léo é motociclista, mas todo motociclista gosta de uma cerveja. Vai tomar uma comigo? Com certeza, Então, embora. cerveja, que a garganta tá seca. Então, vamos no Impériozinho, que ainda não está patrocinando não, Império. Vamos patrocinar o podcast aí. Patrocinar, tá na hora. Show. Para minha. Saúde, Léo. Saúde. Vamos para esse bate-papo aí. Obrigado pelo convite. Léo, é muito interessante, né? A gente que vive no mundo do motoclubismo ver essa pluralidade que tem no nosso meio, né? São vários tipos de profissão, classe social, vários pensamentos diferentes, e essa galera consegue ser unidas por conta de um gosto em comum, que é a motocicleta e a liberdade, né, que ela nos proporciona. Isso. Você é dentista, né, Léo? A profissão que te sustenta é odontologia. Odontologia. E o que surgiu primeiro na sua vida? A paixão pelas motos ou a odontologia? Desde lá do estudo, do começo, da escolha da profissão? Então, é interessante isso. Foi a odontologia sem querer. Foi sem querer, na verdade o meio me levou para a odontologia, através de pessoas que eu conhecia na época, quando jovem, e foram abrindo as portas nesse sentido, e eu me senti muito bem quando eu comecei a trabalhar nesse ramo. Aí o tempo passou, faculdade, fiz curso técnico, e depois de muito tempo que eu fui conhecer o motociclismo. Então não é coisa da juventude, é uma coisa que vem mais... coisa da terceira idade, mais pra frente. Eu posso dizer que a terceira idade que eu aprendi a andar de moto já velho. Caramba, e não rolou aquele medo? Porque eu acho que quando o cara gosta desde pequeno, o jovem não tem medo, né? O jovem é destemido, então ele cresce sem o medo da moto. Quando você experimenta a moto depois da maturidade, você tem que trabalhar o medo, né? Porque é um estilo de vida perigoso. Certeza, né? Com certeza. Você teve passou por isso ou você gostou e foi em frente? Não. Foi difícil no início. Porque eu aprendi a andar de moto com 50 anos. Porra, Léo, eu nunca tinha subido numa moto. Que história, cara. Eu nunca tinha subido numa moto. Com 50 anos tu já fez tudo que fez, cara. E tu rodou bem moto. Rodei bem, graças a Deus. Aí vem aquela coisa que você perguntou, o negócio do medo. Essa balança que a gente tem que ter medo, mas não pode deixar o medo dominar, isso foi importante. Mas eu lembro que uma decisão quando eu tomei, quando eu fui aprender a querer comprar uma moto, eu estava vindo da região dos Lagos com a Cris, e eu parei num posto aqui da BR e eu vi um casal, os dois de preto, descer de duas motos, não sei porquê, bateu o olho e aquilo ali me veio a seguinte vontade no coração: vou comprar uma moto. Cheguei para Cris e falei: vou comprar uma moto dessa aí, vou aprender a andar de moto. Eu já estava com 50 anos. Tinha feito recentemente 50 anos. Aí foi uma saga, né? Porque eu comprei a moto, mas não sabia andar de moto. E qual foi a moto que você comprou para aprender a andar? Eu comprei o D125. Ah, fez bem. Foi bem. E eu não sabia andar de moto. Eu ficava olhando para ela ali e falei: não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir para uma autoescola. Porque eu não queria aprender com pessoas que estavam querendo me ensinar até. Falei: não, vou para a autoescola. Aí fui fazer, como eu trabalhava no Leblon, eu fui fazer a autoescola na Lagoa, na hora do almoço. Aí fui
Primeira aula. Fui e tal, o cara ensinou, sobe na moto, não sei o quê. Ótimo, não fiz nada assim, nem andei de moto nem nada, ele só me mostrou. A segunda moto ele já pediu para eu sentar na moto e sair com a moto. Quando eu saí com a moto, eu caí. Puta merda. O guidão veio a minha canela inchou na hora. Eu fiquei sentado no chão, calor de meio-dia, que era na hora do almoço. Aí o rapaz botou a mão no meu ombro e falou: cara, desiste que isso aí não é tua praia não. O cara falou isso pra mim, caralho, velho. O cara falou isso pra mim. Desiste que não é tua praia. Desiste que não é tua praia. Aquilo mexeu comigo. Falei, não, que porra é essa? Não, vou fazer a aula assim. Subi na moto, terminei a aula, fui pra segunda, depois vim fazer aqui o resto das aulas na Praia da Pedrinha. E hoje aí, tô aí já desde 2005, que eu comecei em 2005. O cara te falou isso certamente preocupado, né? Viu um cara de 50 anos se aventurando e pensou, porra, esse cara vai cair. Eu acho que teve quis ser cuidadoso. Só que ele não sabia que você tava... Mas aí eu aceitei o desafio. Não, vou pra frente. E aí você aprendeu a andar de moto, e como surgiu o Motoclube Garras da Liberdade? Como que ele iniciou, né? Você é o fundador? Sou o fundador. Eu, Valquir e Paulo, que hoje não está mais, não mora mais para cá, ele mora na região dos Lagos, parece. Não sei, não lembro. Se a gente saiu daqui, ficou eu e o Valquir, e junto com cada um com as suas esposas, e a gente foi tocando o barco assim, rapidinho. Você conheceu o motoclubismo e logo depois fundou o seu motoclube? Como foi isso? Quem me trouxe para o motoclube foi o Barulho, Marquinhos Barulho. Interessante, legal isso, porque eu conheci ele assim do nada, estava com a moto, já estava andando de intruda, e fui fazer umas compras no supermercado. Daqui a pouco estou vendo um cara olhar minha moto. Eu cheguei perto para conversar e fizemos uma amizade. Naquela época era o Orkut. Fizemos contato por Orkut. E ele me levou para conhecer o primeiro motoclube, foi o Carrasco de Ferro, no Posto Harley. Carrasco de Ferro? Carrasco de Ferro, no Harley. Eu não cheguei aí lá. Então o negócio é jurássico. Conheci no Gradinha, Parada jurássica. Então eu fui lá e não tinha nem colete, nem nada. Aí depois ele começou a me dar uma assistência legal, comecei a sair com as pessoas. Aí eu falei, caramba. Aí um dia o Paulo estava lá, ele era vizinho, me viu limpando a moto e veio conversar comigo. Fizemos uma amizade, falei, vamos abrir um motoclube. Aí montamos o Garras da Liberdade. E o Garras começou a crescer também na época. E hoje muitas pessoas estão em outro patamar, alguns morreram, outros saíram do Rio. Recentemente você passou a presidência pro Pedro, né? Aí recentemente passei pro Pedro, mas foram boas viagens, né? Foram muito legais. Eu fazia com o maior gosto os eventos lá onde eu moro e pegava fogo o negócio, era muito legal. Lá vocês chamavam de Esquina do Mal, né? Esquina do Mal. E a Esquina do Mal foi que deu origem ao nome Evil Corner? Foi. Aí um dia aí eu conheci depois o Glauco, conheci Batatinha e outras pessoas, e surgiu a ideia de trocar os termos para inglês. E o que é o grupo denominado Evil Corner? Então, aí veio depois um grupo de pessoas que não necessariamente eram motociclistas, mas que estavam querendo conversar, escutar rock and roll, conversar sobre os assuntos de viagem, de rock and roll, disso. Tinha um músico que era o Glauco. Aí acabou pegando, a gente criou uma proximidade boa na época e fundou-se o grupo Evil Corner. Pode chamar de uma confraria? Uma confraria, agora você usou o termo legal, é isso aí que na época rolou esse termo aí. Eu lembro de antes de ser fundado o Evil Corner, você chegou a conversar comigo, queria montar uma confraria para degustar charuto, uísque, rock and roll, filosofar, que eu gosto muito. Então foi legal, foi bom, teve a sua época, foi boa. E hoje a gente guarda boas recordações. Falando em filosofar, você pegou uma frase da música Vento no Litoral.
E você usa muito essa frase como legenda de fotos antigas. Isso. Quando olhávamos juntos, Isso. na mesma direção. Verdade, Isso aí, eu que sou um espectador, eu vejo isso como um sentimento assim de nostalgia, de coisas que era muito bom e que talvez hoje você não esteja mais vivendo. É isso mesmo? A ideia é essa mesmo, porque a gente, na música eu vi dessa maneira também, né? Que o Renato Russo, acho que a letra do Renato Russo, ele fala da relação dele com outra pessoa e quando eles estavam juntos olhavam na mesma direção. E eu percebi isso, que a gente vive momentos que está olhando na mesma direção com outras pessoas, com amigos, com namorada, com mulher. E chega uma hora que aquilo acaba. E como é que você lida com esse término das coisas que eram boas, né? Tanto é que você sente saudade. Você vê isso como assim, uma tristeza? Ou você pensa assim, não, é outra fase, passou, agora estou vendo outra fase. Isso te faz falta, essas coisas, o tempo que a gente olhava junto para a mesma direção, ele te faz falta de alguma maneira? Ou você lida bem com isso, tranquilo, passou, tá bonito lá no meu passado e vida que segue? Não, então, aí essa ideia me veio, eu gostei dessa frase porque eu gosto muito de ler sobre filosofia. E o budismo, para mim, ele é mais uma filosofia do que uma religião. Eu sou cristão, mas tem muito a ver com o budismo. E o budismo, ele tem essa linha de pensamento, né, que tudo é efêmero, tudo passa. Então, tem até um termo para isso que eles usam, a impermanência. Tudo é impermanente. Então, quando você aceita isso de uma maneira positiva, você vê que as coisas passam porque realmente tem que passar, porque tudo passa realmente. Até a música tem um final, tem uma parte da letra que ela fala, o para sempre acaba. Um dia as pessoas vão embora, seja por opção, seja por um drama qualquer. Um dia acaba, um dia sua moto quebra, um dia você vende a moto, o brilho que você tinha nos olhos por aquilo perde. E as coisas vão indo embora assim, dessa maneira. Faz parte da nossa humanidade. Mas tem gente que não lida bem com isso, né? Que fica agarrado num passado que passou. E isso aí se apega, né? Ele se apega e com certeza sofre pra caramba. Porque o sofrimento vem disso. Né? Você hoje está muito menos ativo, né? Em viagens, em encontros de motoclubismo. Por que, Léo? Você está afastado? Então, eu posso dizer, sendo assim com pureza d'alma, que é o seguinte, eu passei por um processo difícil, né, de quase morte, e depois que eu voltei daquela situação, alguma coisa mudou dentro do meu ser, da minha cabeça. Aí eu comecei a ver que eu queria desenvolver mais um outro lado da minha vida. E eu tinha que optar, né? Aí eu optei por trabalhar no que eu sempre também gostei de trabalhar. Aprendi a fazer tatuagem, também gosto muito, aí uma vez eu ainda consigo voltar a tatuar de novo. Mas a ideia de fazer, de diminuir a minha carga de viagem, de pegar estradas, é como se Deus tivesse me dado um cartãozinho de fidelidade. Porque toda vez que você vai na loja, ele dá um tiquezinho. Esse meu cartão, para mim, parece que chegou ao fim. E Deus falou para mim, olha só, cara, agora é contigo. Já acabou aqui a tua cota de proteção. A 7ª vida do gato. Acabou aqui, agora é contigo. Aí eu vejo dessa maneira, eu falei, não, vou dar um tempo, de repente até volto, até me dá um outro cartão. Mas no momento, meu cartão esgotou. Você está recluso, você está se poupando, é isso? Eu estou me poupando, me poupando, acho que é um bom termo. Ficando mais dentro do meu mundo de ler, de assistir as coisas que eu gosto. E também as relações com as pessoas, estou mais filtrando isso. Aprendi com todo mundo, muito legal. Todo mundo que eu conheci no motoclube me trouxeram coisas legais, me trouxeram experiências. Mas eu agora estou num momento meio que ano sabático.
Mas deixou de fazer sentido para você? Estar no meio do motoclubismo, viajar, isso não te faz mais falta? Eu acho que é só um momento. É só um momento. É só um momento. Não tem nada a ver que... Não é nada definitivo. Apenas é um momento que eu acho que eu tenho que... É meio intuitivo, né? Não tem muita explicação, é mais intuitivo. E é aquela questão... Mas eu admiro, fico vendo as fotos, os vídeos e adoro. Você está no tipo, o menos é mais, né? Você está aproveitando mais seu tempo com menos coisas. Com menos coisas, acho que é isso aí. Com menos coisas, porque é interessante isso. Eu vou fazer 70 anos agora, em janeiro. Não sei se é mesmo da idade, mas esse processo aconteceu comigo. Não sei se acontece com outros. De você querer se desprender mais para crescer mais conhecedor de si mesmo. E como você consegue ser cristão? E essa pergunta eu estou fazendo, eu sou leigo nesse tema, mas eu acho interessante porque eu acho que são duas coisas que são meio que opostas, né? O budismo e o cristianismo. Você consegue conciliar a admiração pela filosofia do budismo sem que isso ofenda o teu lado cristão de alguma maneira? É interessante. Quer dizer, pelo contrário, eu acho que o budismo tem muito a ver com o cristianismo, e o cristianismo tem muito a ver com o budismo. E quando eu falo cristianismo, às vezes eu coloco assim algumas postagens sobre a pessoa de Cristo, de Jesus, e ainda coloco assim, Jesus sem o cristianismo. Porque o cristianismo é uma ideologia social, vamos dizer assim, necessário para viver em sociedade. É uma ideologia. E Jesus, os ensinos deles, não tem muito a ver com o cristianismo que a gente vê aí. O que a gente vê aí é uma ideologia vivida por vários grupos diferentes, com vários nomes. Mas quando a gente volta para os ensinos raiz mesmo, a gente vê que tem muito a ver com o budismo também. É porque o cristianismo raiz, novamente eu peço desculpa por estar falando desse tema sem ter conhecimento de causa, mas o pouco que eu sei, eu percebo que o que Cristo fez aqui na Terra quando foi homem de carne e osso, foi ensinar o amor. Resumindo tudo, é amar o próximo. Só que daí vieram desvirtuando muito e hoje até usa a religião como escada para subir na vida, né? Usam o cristianismo. Isso aí. Por isso que eu falo, cristianismo é uma coisa. Proposta de prosperidade o tempo todo. Não estou falando de todas as religiões, né? Estou falando de alguns cidadãos que enriqueceram vendendo a fé, vendendo a ideia. Isso acontece com todos, né? Com o budismo também, cristianismo, com tudo, islamismo. A gente vê aí esses grupos radicais islâmicos que não tem nada a ver realmente com o islamismo raiz. Então é da condição humana, né? Isso aí é o uso das filosofias e das ideologias para interesses próprios. Agora, cada um faz a sua filtragem. Então, mas eu vejo muito a ver o que Jesus ensinou e que o Buda, o Siddhartha Gautama, deixou como legado de ensino. Quando você começa a se aprofundar mais, tem muito, muito ponto em comum. Muito. Mas tu sabe que época que o Buda viveu? Ele viveu bem antes de Jesus, né? Os escritos. Bem antes de Jesus. E aí é história, né? Teria que fazer uma análise disso aí, mas os ensinos eles se alinham perfeitamente com os ensinos de Jesus. Interessante. E eu vim percebendo em você, antes da pandemia, você estava explorando muito o equilíbrio mental. Até a questão de passar isso para a parte física, equilibrando pedras. Eu não sei o que aquilo significa, mas eu achei interessante aquilo.
estava equilibrando pedras, e veio a pandemia e você quase foi pro saco, meu irmão. Foi, Ô, Léo, vou te confessar, meu irmão. Eu acho que se alguém acreditava que você ia voltar, essa pessoa devia ter uma fé muito grande. Porque você foi entubado numa época que quem ia não voltava. Não voltava. Eu fui traqueotomizado também. Você acha que essa preparação, mesmo sendo involuntária, a palavra certa não é essa, não. Você vinha se preparando mesmo sem saber. Você acha que essa preparação que eu percebi em você, que você vinha explorando muito essa questão do equilíbrio mental, isso te salvou, cara? Isso me salvou, acho que é um pouco muito restrito. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu pude perceber que eu tive a chance ali, quando eu estava naquela situação, de colocar em prática o que eu tinha já armazenado de informação, com vários professores, com vários mestres aí, tanto do budismo como do cristianismo. E eu tive a chance, que foi ali a borda, né? Ali é o limite, onde você chega que você vê que vai acabar. E eu lembro quando a pessoa chegou para mim, uma médica falou para mim assim: olha, senhor Leonardo, a gente vai ter que entubar você, cara. Você não está conseguindo mais respirar. E eu lembro direitinho, falei: olha, doutora, a senhora faça o que for necessário. Mas pureza da alma, eu não senti medo. Não senti medo. É isso que eu estranho isso, mas nem eu sei explicar. E é por isso que eu acho que isso, se não foi o fator preponderante para a tua salvação, foi um dos principais, porque eu lembro que a Cris falou que alguém lá, um profissional, não lembro se foi médico ou enfermeiro, estava lidando com muita gente apavorada e isso atrapalhava o processo. E você não. Você estava sereno. E depois... Eu acho que é uma experiência, se todo mundo se programasse para chegar na borda da existência e conseguisse voltar, o mundo ia ser melhor. Você passou a valorizar mais coisas? Eu percebi que a gente tem necessidade de responder a pergunta: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? De onde eu saí? Por que eu nasci de fulano, de cicrano? Então, você não pede para nascer, que eu saiba, não tem ninguém ainda que ouvi de ninguém, não, eu pedi para nascer. Mas você decide existir. Você decide existir. Você pode não querer mais existir, que acontece muito hoje aí. Não quero mais existir, não estou aguentando. Muita gente fica doente e desiste. E morre. Mas essa pergunta de quem sou eu foi uma coisa importante para eu buscar esse lado. Não digo que eu descobri tudo, mas uma coisa eu sei, que a gente tem essa capacidade de aprender sobre si mesmo e a existência, para ela fazer sentido. Para ela fazer sentido, você precisa descobrir quem é você, o que você está fazendo aqui. Você acredita em reencarnação? Olha, eu não sei se eu acredito, mas é um processo que justifica algumas coisas. Mas hoje, apesar de eu sou cristão, mas tem uma coisa interessante que eu tenho me questionando e aprendendo: o que é a nossa consciência? Porque o mundo só existe porque a gente tem consciência. Se não tivermos consciência, ele não existe. O universo não existe. Isso é uma filosofia, ela não é budista, mas é chamada Advaita Vedanta, que ensina que nós somos consciência. Tudo passa pela consciência, tudo é consciência. Essa cerveja é consciência. Senão ela não existe. O espírito e a consciência são coisas diferentes? Não. São nomes, para mim, é um nome da mesma coisa. São
Dois nomes diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é aquilo que é permanente. Espírito é aquilo que é permanente. Porque eu me pego, eu acredito que deve acontecer com todo mundo, parece que tem duas pessoas, eu sou duas pessoas. Uma me questiono, eu faço perguntas a mim mesmo e eu fico pensando, mas quem é que está fazendo pergunta? Sou eu perguntando para mim mesmo, isso. Como é que é isso? É isso aí. Como é que é isso? Se você olha para os seus pensamentos. Isso é a consciência, isso se chama de consciência. É a consciência. Quem é esse que analisa seus próprios pensamentos? Seu pensamento não é você, que você está observando o pensamento, ele não é você. Isso é intrigante, cara. Esse que observa o pensamento que é o verdadeiro você. Mas eu ainda não achei uma explicação para isso. Algumas coisas não vai ter explicação, porque a gente tem essa necessidade da explicação. Mas é como uma analogia que eu vi outro dia, o cara falou, a gente procurar entender a nossa consciência, o nosso verdadeiro ser, é como se você fizesse uma viagem em direção ao sol. Você quer a iluminação, e quando você está se aproximando, esse questionador, ele desaparece. Então você nunca vai saber o que ele foi pro saco. Ele desaparece, ele se torna o todo. Eu ouço muitas pessoas falarem, principalmente evangélicos e cristãos, né? Também ouço de católicos também. Deus falou comigo, faz isso e faz aquilo. Eu fico me perguntando se isso não é uma sugestão de consciência, né? Ou se realmente existe... Não, eu acredito, é óbvio que existe o Deus. Ou se realmente esse é um canal que Deus usa realmente para falar com a pessoa. E faz isso. Entendeu? Mas muita coisa eu acredito que também possa ser sugestão da mente da pessoa. Isso, Ela quer acreditar numa coisa, ela pensa e vai lá. Agora como que eles conseguem discernir o que é a sugestão da consciência ou o que é realmente Deus usando a consciência dele para falar com ele? Eu ainda não cheguei nesse nível para... Se eu te fizer a pergunta assim, como você vê Deus? O que é Deus para você? Não precisa responder. Não, é uma pergunta genérica. Cada um vai ver de uma maneira, mas vai ver que se resume numa coisa que se chama imaginário. Nós vivemos um mundo de imaginário. Olha isso aqui. Um dia você imaginou. Primeiro tem que imaginar. É tudo imaginário. É imaginário. Quando a minha esposa fala muito assim, por que se gasta tanto dinheiro para mandar uma espaçonave para Marte? Para que isso? Né? Para que sair do planeta? Eu fico, Fabiano. Mas a gente nem resolveu o nosso problema aqui. Mas são caras como esses que vão em busca do novo. São eles que transformam o mundo que a gente vive. Os portugueses, por exemplo, quando saíam naquelas navegações deles sem saber se a Terra era plana, se a Terra era redonda, se ia ter um precipício. O que os caras faziam era fantástico, né? A nossa civilização foi criada pelo imaginário. Senão não existiria a civilização que temos. É o imaginário. E o imaginário está no dia a dia nosso aqui. Você vai fazer um contrato, você está colocando em prática o imaginário. O filme que... Qualquer coisa é imaginário. Quando você compra lá a sua moto, lá, vai pagar uma prestação, ou comprou pelo consórcio, seu imaginário está ali, porque você acha que os caras vão te dar a moto. Isso é um exemplo mais simples possível, mas existe o imaginário para outra coisa. Aí entra o conceito de Deus, que foi a pergunta que eu fiz para você. O Deus, a resposta está no imaginário nosso. Então, ela vai variar muito da experiência de cada um. Mas eu tive experiências de pessoas que são evangélicas e que me trouxeram alento, que oraram por mim, foram no hospital. Então, elas estão ali exercendo a fé delas, que é o imaginário. E o imaginário constrói, né? O imaginário constrói aqui, ó. Até na parte... Tanto para o bem como para o mal. Exatamente. E essas pessoas
operam milagres por acreditar no milagre, né? Isso. E aí tem vários ramos, vários estudos sobre o milagre. Porque para nós é milagre porque é um desconhecido. Para outros já não é. Não, mas isso é natural. Nós temos essa capacidade, é que a gente desconhece e não consegue viver isso, né? Mas o milagre, para Jesus, não era milagre. Para ele era natural aquilo. Eu acredito muito em livramentos, cara. Domingo, por exemplo, eu precisava vir aqui pegar um material para eu levar para o evento, que eu ia expor meus livros lá. Motoclube Proibido, Felipe Daut, Armadilha da Mente. Leiam. São bons livros, já me disseram isso. Isso é imaginário. Isso aí. Isso aqui é a expressão física do seu imaginário. Parabéns. Depois eu volto a falar no que eu estava falando agora, de ter que vir aqui. A minha cunhada estava comentando com a minha esposa, e a minha esposa falou dela ler o livro e falar, cara, como ele conseguiu imaginar aquilo? Como aquilo saiu da cabeça? É uma pessoa normal, igual a gente. E parecia que eu estava lendo um livro de Sidney Sheldon, um livro de Dan Brown. E realmente eu me surpreendo com isso, que nem eu sei te explicar como é que eu consigo construir esse enredo todo. Interessante isso. Eu me surpreendo com isso. Esse que se surpreende, você se surpreende com você. Eu olho a obra pronta e falo, cara, eu fiz isso, mas... Sabe? Entendeu? Então essa é a capacidade que a gente tem e desconhece às vezes. É o imaginário e esse eu, essa consciência que hoje eu vejo que é isso, ela não tem limites, ela não tem bordas. Por isso que a oração não precisa ser, não tem geografia, não tem localidade. Ela não está sujeita a um GPS. Ela está fora do tempo e espaço. A oração para você, ela pode ser mental ou ela tem que ser falada? Pode ser as duas coisas, porque você sai dessa dimensão geográfica, você entra na consciência. Orando com pensamento. Você sai dessa consciência. Você sai da mente, você entra na consciência que não tem limite, não tem borda. Por isso que nós queremos essa civilização, por isso que o homem quer ir no espaço, por isso que o homem quer conhecer Marte, quer não sei por quê, porque isso é um DNA que está dentro da gente, da nossa consciência, que não tem borda, não tem limite. Você estava falando sobre o livro. Eu estava dizendo que eu acredito muito em coisas sobrenaturais, né? Vindas de Deus. Você estava vindo para cá. Eu estava vindo para cá, eu precisava vir aqui para pegar os livros que estavam aqui e tal, mas eu não achava a chave daqui de jeito nenhum. Eu rodei a casa toda e não achei a chave. Eu ia na moto, não estava a chave. Eu ia no carro, não estava a chave. E isso eu perdi quase 1 hora me atrasando do meu compromisso. Daí eu fui na casa de uma outra integrante daqui, peguei a chave dela e fiz o que tinha que fazer e fui pro evento. Deu tudo certo, vendi bastante livro e voltei para casa. No dia seguinte, cara, simplesmente a chave apareceu assim no carro. Eu só tirei, que eu tenho um borrifador de álcool, umas coisas boas que ficaram da pandemia, né? Você higienizar as mãos com álcool. Quando eu tirei aquilo do lugar, a chave estava embaixo, cara. Ou seja, ela estava na minha cara. Isso pode ser explicado que o homem não sabe procurar as coisas, Fabiano sempre fala isso de mim, mas talvez eu precisasse me atrasar um pouco, cara. Isso. Entendeu? Talvez eu precisasse me atrasar um pouco. Dentro de você te bloqueou para isso, que não era consciente. A chave estava lá. A chave não criou ela estava lá. Ela estava na minha cara, Léo. Eu não vi, eu fui no carro 2 vezes, cara. E então eu fico pensando que isso é poder de Deus. Isso é livramento. Entendeu? Eu precisava me atrasar um pouco para me livrar de alguma situação. E às vezes eu estou indo para algum lugar e eu opto por um caminho diferente. Mas você não explica por quê. Até eu fico, por que eu estou indo por aqui? Às vezes me perguntam, né, quem está no carro, mas está indo por aí por quê? A gente pode atribuir isso a Deus.
Mas existe hoje uma pesquisa mostrando que nós temos várias inteligências dentro da nossa inteligência, a nossa consciência. E ela vai nos falando de uma maneira não consciente. Aí daí vem a pergunta, porra, por que eu fui buscar esse caminho aqui? Eu nunca pensei nisso. É alguma inteligência que está dentro da gente que nos leva a isso, que nos leva a tomar atitudes boas e às vezes ruins. É muito interessante. Uma vez também, eu já estava em Maricá, eu ia sentido Cabo Frio, mas eu ia fazer um serviço em daqui até lá, vários pontos parados. Em Maricá eu me dei conta que eu tinha esquecido na empresa que eu trabalhava, o cabo que ligava o computador nos medidores que eu ia fazer a leitura nas subestações. Léo, eu voltei espraguejando tanto. Eu tenho uma experiência para contar. Pelo meu esquecimento, eu voltei xingando. Porra, cara. E o parceiro, calma, Ed. Porra, cara, vou ter que voltar tudo a gasolina que eu vou gastar. Cheguei lá, ao invés de ir para a empresa, falei, cara, já tá na hora do almoço, vamos almoçar. Entrei no restaurante, quem tava lá? Meu chefe. Papo vai, papo vem. Ele tá almoçando com outro colega. Pô, Ned, você já é técnico, né? Eu falei, não, chefe, eu sou técnico, mas ainda tô na empresa como eletricista. Ele, o quê? Eu jurava que você era técnico. Passa na RH amanhã, cara. Você? Olha aí. Porra, se eu não tivesse esquecido o bendito cabo, eu não teria ganho minha promoção naquele dia. Talvez viesse por mérito, mas ia demorar. Mas naquele dia eu fui promovido a técnico graças ao esquecimento do cabo. Aí eu falei, cara, eu nunca mais vou reclamar de alguma coisa assim, de esquecer. Não. Deixa rolar. Eu tive uma experiência também essa, que na época eu fui trabalhando na Zona Sul, e eu fui trabalhar num pequeno shopping e não deu certo. Eu estava indo embora, frustrado, me sentindo um bosta ali. Qual era o tipo de serviço? Era odontologia. Quando eu estou descendo a escada rolante, eu ouço uma voz assim, Léo. Eu li assim, quem é? Um colega de turma, que eu não sabia que ele trabalhava ali no andar, era dono de uma clínica luxuosa, e ele me chamou. Porra, tá indo pra onde, mano? Falei, tô indo embora, não deu certo aí, eu tentei montar aqui, não sei o quê. Nada, cara, vem trabalhar comigo. Aí ali eu fiquei mais de quantas décadas que ele vai? 2, 3 décadas trabalhando. Coisas que a gente não sabe por quê, né? A gente atribui ao acaso, né? Ao acaso, tem alguma coisa ali que é um arranjo, né? Tem um arranjo. E quanto à moto, que também aqui tem que tocar no assunto, eu estava vindo uma vez de Prado com o nosso saudoso Valquir. Beijo no coração, Valquir. Te amo, mãe, cara. Aí ele vinha na frente. Eu tinha nessa época aquela moto da Suzuki 650, V-Strom, né? Aí eu vim, eu aprendi a andar de moto velho, não tinha malandragem dos caras já, tinha minhas limitações. Aí como na volta de Prado tem uma descida, e vem uma carreta, eu, na boa lá, caraca, velho, saiu uma carreta de trás da outra, mas entrou na contramão e foda-se. O cara é me triturar ali. E eu não tinha experiência para sair de uma situação dessa. Eu não sei porquê, aí você vê que a gente tem inteligências que a gente não conhece, como você teve essa experiência. Do nada eu consegui sair da estrada, entrei na estrada de terra e pedra, não sei porquê, me veio na mente, isso eu estou falando agora, mas em questão de segundo. Eu não forcei a moto, eu só afrouxei a mão e mantive o guidão. Ela se manteve num prumo, passando por aquelas pedras buracas, o caralho a 4. A carreta, aí eu voltei para a pista. Estava com garupa? Não, sozinho. Graças a Deus. Então, ali, eu pude ver, a gente, claro, vai atribuir a Deus, mas a minha mente me fez tomar uma atitude que eu nunca tinha vivido como motociclista. Não sabia nem que você era capaz de sair de uma situação daquela. Em questão de segundo, eu teria tudo triturado ali, que a carreta ia me moer. Acho que acontece com muita gente. Aconteceu comigo uma coisa horrível. Eu estava no engarrafamento, parado assim, saí de uma curva, encostei no carro da frente, né? Eu escutei um barulho
vi um caminhão com reboque, com um carro em cima. Cara, ele veio por conta do cacete. Quando fez a curva, ele deu de cara com os carros parados. Não adiantava frear da velocidade que ele veio. Ele devia estar distraído, olhando alguma coisa. Cara, eu só fiz assim, ó. Meu filho estava no banco de trás com a minha cunhada, de 6 meses, o Eric, e tava eu e minha esposa na frente. Eu pensei, vai chatar a gente e acabou, meu filho. Quando chegou pertinho, ele tirou e foi para acostamento. Caralho, e não tinha acostamento, era ali, que é a estradinha que veio de Maricá, aquela RJ ali, era buraco, por isso aquele som nunca mais esqueci. Aquele caminhão passando, indo embora assim. Foi parar lá longe, né? Ou seja, ele ia esmagar uns 3 carros no mínimo. Olha só. Mas ali eu não tive atitude, não. Eu só não tinha o que fazer. Não tinha que fazer. Agora eu aprendi até que quando numa situação dessa, você parava, é bom você virar o volante para um dos lados. Se o caminhão bater, seu carro sai do que está na frente e o caminhão segue. Eu aprendi isso recentemente. Cara mostrando isso. Muito interessante isso aí. Mas essa atitude assim, repentina, de você não sabe de onde vai tirar aquilo, porque nunca ninguém te ensinou, ela veio do nada, né, no caso da minha experiência. Então isso a gente pode. Aí entra a coisa de optar, né? Não, foi Deus. Não, você tem capacidade mental para essas coisas, vocês fazerem isso. Aí fica aquela dúvida. Hoje, com a inteligência artificial, né, você vê imagens de pessoas falando, a voz da pessoa, as expressões faciais, e não é a pessoa, é a inteligência artificial. Hoje a gente já vive um tempo de muita descrença, né? Eu acho que se Jesus aparecesse na Terra hoje, você não ia saber se era um holograma, se é inteligência artificial. Então, muito se fala na volta de Cristo. Eu fico pensando, se essa volta for realmente uma aparição, que todo mundo vai ver, como é dito, se ainda assim as pessoas vão acreditar no que elas estão vendo. Não, tem essa coisa aí que realmente aí entra num filtro, né? Entra num filtro que pode ser explorado de várias maneiras. A gente está vivendo num mundo que não está dando para acreditar em nada, cara. Não está dando para acreditar em nada. Essa guerra que está rolando lá em Israel, que é uma guerra religiosa, né? Algo que eu não vejo solução para aquilo. Uns defendem um lado, outros defendem outro, e a gente não sabe onde está a verdade nisso tudo. É porque a gente está vivendo um tempo muito confuso, cara. Existe uma filosofia, uma rama da filosofia oriental, budista, mas tem um cara, até aconselho quem gosta de ler, o Cartolho. O Cartolho, ele fala de que o ego, ele se fortalece com o conflito. O ego é uma parte do nosso ser que nós imaginamos que somos nós. Mas não é, porque você analisa o próprio ego. Então não é você. Ele passa a ser objeto de observação. Mas o ego necessita do conflito para se fortalecer. A civilização foi criada em cima disso. O mundo é bonito, a humanidade é bonita. Eu acho a humanidade terrível. Nós somos capazes de coisas maravilhosas, mas altamente também de destruição, de injustiça. Se for analisar a história, né? Puta que pariu. Você olha a história. As pessoas falam, hoje o mundo está violento. Pô, se você olhar para trás, qualquer país invadiu e matou todo mundo, não quer nem saber, pô. Só que eles não tiveram fotografia, nem sobreviveu ninguém para contar a história. E hoje você consegue registrar muito mais fácil, né? As pessoas falam que... As pessoas mais velhas falam que no tempo delas era mais tranquilo. Eu acho que sempre foi a merda. Não tinha mídia. Simplesmente não tinha uma câmera de celular. Não tinha mídia. Que todo mundo tem. O homem é violento desde sempre. O homem violento, o homem egoísta, nós somos... uma porrada de coisa que a gente não vai classificar aqui. Mas a única maneira que eu vejo que é possível nós melhorarmos como espécie
é você buscando esse lado do autoconhecimento. E é o que você... É o que eu acho interessante Tem na praticado. existência. Eu acho interessante na Você sempre existência. foi focado nessas questões ou é uma coisa mais recente? Não, assim, desde jovem, desde novo mesmo. Você sente nasce com isso, né? Alguns nascem mais conectados com esse tipo de questões espiritualistas, Eu te confesso filosóficas. que Outros vivem a vida, consumir, buscar prazer e morrer um dia. eu te confesso que eu vivi assim até pouco tempo. Há pouco tempo que eu comecei a pensar na vida, a pensar nas coisas como elas são, por que elas são, que é a filosofia, né? Isso para mim passava batido. Estava vivendo, pensando em o que eu ia fazer amanhã. Alguns justificam, eu vou morrer mesmo e foda-se o resto. Eu acho isso muito vazio. Eu acho muito vazio, eu acho que tem um medo aí por trás. Um medo de você trazer para si a responsabilidade disso. E às vezes a gente não quer essa responsabilidade. E hoje eu me pego engajado em várias coisas, tentando a minha maneira melhorar o mundo. Entre aspas, tá? Né? Que é legal, que é nobre, que é nobre. Defendendo uma ideia, apoiando um político que eu acredito. Só que no final das contas, você percebe que gasta-se muita energia e continua tudo como sempre foi. Isso. Aí eu paro para pensar, eu continuo tentando fazer algo ou eu viro essa energia, eu gasto essa energia com coisas que vão melhorar minha vida financeira, meu trabalho, melhorar a vida da minha família, porque a gente perde tempo fazendo coisas que em prol de um coletivo. Talvez se eu gastasse energia com coisas para mim, para o meu bem-estar, ser mais egoísta, talvez eu tivesse mais vantagem, porque no final das contas vai continuar tudo como sempre está. Então, isso é um dilema hoje para mim. Mas aí você seria mais infeliz. Não sei se você é mais feliz, mas seria mais infeliz. Você fez uma pergunta um dia desse no Facebook sobre felicidade, né? Não lembro agora exatamente qual a pergunta, mas acho que era questionando justamente o sentimento de felicidade. Você acha que a felicidade é só uma coisa passageira ou uma pessoa consegue ser feliz mesmo? Sim, é uma pessoa feliz que passa por dificuldades, supera e volta a ser feliz, ou você acha que a felicidade está só na cabeça? E como é que você vê isso, a questão da felicidade? A felicidade é um estado de consciência. Ela não é um estado de realização, é um estado de consciência. É um estado de uma vibração, sei lá, é alguma coisa assim que não tem muito a ver com conquistas. Porque a conquista ela é efêmera, ela é factível à destruição, a passar, a morrer, a enferrujar, a amarrotar, tudo ela isso. Não está ligada ao dinheiro. Ela não está ligada ao tangível. A felicidade está ligada à realização como consciência, como ser além da matéria, além do tangível. Precisa ter ela é um pouco transcendental, é uma situação transcendental. Por isso. Agora, você está feliz, você conseguiu realizar isso aqui. Não sei quanto tempo vai durar. Espero que dure até a sua último dia de existência desse planeta. Mas vai passar, pô. Mas isso assusta, né? Vai passar. A gente quer que fique, cara. Quando olhávamos juntos na mesma direção. E tem ali uma frase, para sempre faltou um peregrino. Mas isso é uma chama da eternidade que você carrega dentro de você, que é a sua consciência. A consciência é eterna. A consciência não tem um ego. A consciência não tem esse eu. Esse eu é transitório. Mas aquilo ali é a chama da sua eternidade. Mas assusta quando... né, com todo clube, todo grupo, toda atividade, ela tem altos e baixos. E quando tá na parte baixa, assusta, você vê, pô, isso vai acabar, cara. Porra,
já não estou mais conseguindo levar como eu levava antes. Mas eu acho que isso que é legal, cara. Isso que é legal na nossa existência como humanos, como espécies, como sapiens, né? Essa dúvida. Essa dúvida cria é igual a montanha-russa. A gente sente medo, mas é gostoso aquilo ali, cara. A gente fica na mão, mas é gostoso aquilo ali. Senão não teria graça. Como essa parte humana. E essa questão da tatuagem, cara. Tô vendo aí você todo tatuado. Você já desenhava muito. Eu lembro que uma vez fizemos até uma exposição no evento nosso de você desenhou. É desenhar que se fala, né? Com lápis, né? É diferente de pintar, né? Você desenhou várias pessoas do nosso ramo, inclusive a minha foto ficou foda, ficou muito legal. Bom, muito bom. Velho do Rio, o Dimitri. Cara, você desenhou muitas pessoas, você fez um retrato daquelas pessoas ali. E depois disso que você partiu para tatuagem, né? Foi. É porque essa parte eu sempre tive, desde garoto. A minha primeira medalha na escola foi porque eu fui fazer... Tínhamos um grupo, era um trabalho sobre Tiradentes, e eu fiquei responsável pela capa. E como o nosso trabalho ganhou o primeiro lugar, eu ganhei a primeira medalha na escola, porque eu desenhava bem. Então eu trouxe desde criança essa veia aí do desenho, da arte. E a tatuagem foi no momento onde eu estava reiniciando a minha vida profissional. Eu tinha a parte odontológica tinha sofrido alguns embates, e eu falei, vamos mudar esse negócio aqui, eu vou fazer sempre, eu sempre gostei de desenhar, e comecei a me interessar por isso, e gosto até hoje. Mas aí eu botei para funcionar essa minha parte, essa parte da minha inteligência que a gente é constituído, você é constituído disso. Você vê aqui, você conseguiu convergir ideias, as pessoas compraram essa ideia junto com você, graças a Deus, são parte de você. São várias inteligências que estão dentro de você. Se eu não tivesse vendido essa ideia para as pessoas, isso aqui não existiria. Não existiria. Porque sozinho eu não ia conseguir fazer isso aqui, mas nem a pau. Então foi realmente um conjunto de pessoas que compraram essa ideia. E às vezes eu fico preocupado, com medo de deixar de ser convincente. Quando as pessoas começam a se afastar. Tipo, você se afastou do meio. De vez em quando eu te vejo, mas você não está mais frequente nos eventos. E assim, integrante do próprio motoclube, eles se afastam. Porque são universos diferentes. Exatamente. Você não deve... eu na minha visão, essas pessoas vão buscar os universos dela. Não tem nada a ver com ficar com raivinha, É o universo delas, elas vão buscar, elas vão... A sua missão ali acabou, pô. Você que se sentiu fodão com todo mundo ali te abraçando. Não é assim que funciona. As pessoas vão ter seu tempo, pô. Você tem que deixar só as amarras e deixar o barquinho embora buscar os oceanos deles. Sem se preocupar. Pô, e torcendo até que dê certo pra eles. Não, mas realmente isso aí tem que ser assim. Tem que ser assim, pô. Não é porque a pessoa deixou de fazer parte do clube que a pessoa vai deixar de ter a minha admiração. Não. Tem vários que já deixaram o clube e continua sendo amigo, continua sendo pessoas queridas. Que vão buscar os seus destinos. É interessante isso. Quando a gente olha dessa maneira, você cria uma paz, cara, sensacional. Uma vez eu falei isso na última conversa que eu tive aqui, e vou repetir porque a conversa está levando para isso. Na questão da paz, da felicidade, uma pessoa perguntou para o padre assim, como você sabe que a pessoa conheceu, né, a Jesus? Como que ela realmente conheceu Jesus? Aí o padre falou, quando a pessoa é feliz, quando você olha uma pessoa que ela é uma pessoa feliz de verdade, você vê que está sempre alegre, uma pessoa que não está fingindo, ela é uma pessoa feliz, aquela pessoa realmente ela encontrou a paz dela em Jesus Cristo. No caso aí, tudo bem, acho legal isso, sim, porque essa ideia de você atribuir sempre a um imaginário místico tem que existir, porque nós somos constituídos disso.
Nós somos constituídos disso. Jesus ou outra coisa qualquer. É claro que o que me deixa mais assim, interessante na religião de origem judaica, que o cristianismo é de origem judaica, é que eu acho bacana no judeu isso. Eles têm uma coisa de identidade muito forte com isso, com a ideia de Deus no sentido de formar um povo, de criar uma comunidade. É interessante isso. E o cristianismo absorve isso, ela absorve isso. Assim como o motoclube também absorve a ideia da liberdade, da moto ligada à liberdade. Por que você faz essa conexão liberdade com moto? Por quê? Desculpa, eu que estou te perguntando. Sem problema. A liberdade que eu sinto na moto Da onde vem? Mas é o que eu sinto quando eu realmente estou pilotando. Eu sinto como se eu estivesse voando. Entendeu? Eu sinto como se eu estivesse voando. É a minha sensação na moto. E também de ir de um ponto a outro com mais facilidade, sem ficar agarrado. Isso é o sentimento bem simplório, bem simplório da liberdade, porque a gente fala muito em liberdade, mas quando você entra para um motoclube, se for um motoclube de regras rígidas, como são os principais motoclubes, a primeira coisa que tu perde é a liberdade. Isso. Mas se você olhar a liberdade, ela não existe. Desculpa estar filosofando aqui de novo. Mas aqui eu te trouxe aqui para isso. Mas eu gosto disso. A liberdade, ela é fictícia, não existe a liberdade. A liberdade, eu gosto muito da frase do Schopenhauer, que foi um filósofo. Ele diz que liberdade é a ausência de necessidade. Se você tem necessidade, você não tem liberdade. E não, todos nós mas como nascemos com uma necessidade eterna. Então, a liberdade nesse plano não existe liberdade. Não existe liberdade. Mas tem um judeu que passou pelo tempo de concentração, Viktor Frankl. Ele ficou 3 anos no campo de concentração, perdeu esposa, filhos, pais, tudo. Morreram todos, só ele sobreviveu. E ele era um psicanalista. E ele tinha essa ideia da liberdade, que nada daquilo, o conceito de humanidade dele não se restringia àquilo ali, ao corpo dele ali. O conceito de humanidade, não, eu não preciso ficar assim, porque naquela época as pessoas desistiam de existir, então se jogavam contra as cercas elétricas, morriam. Ele falou, não vou fazer isso, eu vou sair daqui. Ele começou a comprar essa ideia. Eu sou livre. Eu não vou me submeter a isso aqui que os caras querem que eu faça, que eu morra pelas minhas próprias mãos. E aquilo criou nele uma inteligência do qual ele planejou algo e conseguiu sair daquilo ali. Então essa é a capacidade que nós temos, vamos dizer assim. Ele foi livre, nesse sentido ele foi livre. Ele não deixou se vencer pela uma ideia de que ele estava condenado àquele destino. Eu acho que esse é um bom conceito de liberdade. É porque ele pelo que você me falou, ele não se resumiu ao corpo, ao sofrimento, porque quando a gente se apega a isso, além disso, se ele se apegasse àquilo, o sofrimento, as humilhações que ele estava passando, chega, foda-se aqui, eu vou me jogar com essa cerca também, que não quero mais. Afinal, tem mais a dar para trocar. Aí agora eu cheguei no assunto que você agora me atinei para isso. Que na verdade depois ele começou a ensinar o que é o seguinte: o sentido de existência, o maior sentido de existência, ou o verdadeiro sentido de existência, está na troca. Está na troca. Quando você, como ser humano, consegue trocar na mesma espécie, e nós, como estamos na cadeia alimentar em cima, trocar essa ideia de serviço. O motoclube tem isso. Você fala troca de eu te faço o bem. Trocar experiência, energia, favor, trabalho,
ajuda, receber, dar. E isso que dá o sentido de existência. E eu gostei muito quando ele explicou dessa maneira, porque ele foi a prova viva, pô. E quem dono dessa teoria? Viktor Frankl. Ele escreveu um livro. Eu não lembro o nome direito agora, mas posso passar para você depois. Muitas coisas, né, são interessantes no motoclubismo, como essa, né? Quando a gente monta um motoclube, não é essa a ideia? A gente trocar alegria, trocar viagem, estar junto, trocar experiência, um ajudar o outro, quebra na estrada, você fica junto ali. Pô, eu tive muita essa experiência de quebrar na estrada e os amigos ficarem comigo ali, sofrendo, dormindo no pior lugar possível para dormir. E ficaram ali, mas foi sensacional. E a gente se orgulha disso depois, né? Se orgulha disso, cara, desse sofrimento. E por que, então, por que não fazemos fora daqui também? Muitos fazem, né? Mas por que não fazemos mais? Se é tão bom quando a gente se dedica, sofre para ajudar o outro. Mas é um sofrimento que traz alegria. É uma coisa meio antagônica, mas a parada funciona. Já aconteceu também comigo algumas vezes de tanto ajudar na estrada como ser ajudado. Só que a sensação de ajudar é muito mais gostosa. Gostosa de você poder você partilhar o sofrimento. Isso aí que é legal. Eu acho que quando a gente consegue sofrer junto com o outro, no sentido de apoio, é o que, na verdade, o Jesus ensinou. O que eu não vamos dizer, aceito muito bem é a questão da igualdade. Não. Eu acho que nós somos diferentes, cara. Nós não somos iguais, cara. Não dá para pregar a igualdade se nós somos completamente diferentes. Isso aí cara. É uma igualdade, liberdade, igualdade nos direitos. Liberdade, fraternidade, isso aí é um dizer da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa, que os caras queriam passar essa ideia. Mas no fundo, eles queriam só o poder também. Exato. Tanto que decapitou todo mundo depois, cara. É isso aí. Pode, cara. Então eu não compro muito essa ideia da igualdade. Eu acho que a gente é bastante diferente, mas a gente tem que ter a igualdade nos direitos e nos deveres. Os direitos e os deveres têm que ser iguais. Isso aí. Agora o ser humano, cara, eu sou diferente de você pra caramba. Tem a diferença. Então, não somos iguais. Léo, foi bom, né? Meu irmão, passou da hora. Cara, o ideal, eu sempre termino falando isso, já tá ficando até chato, mas o ideal é que fosse assim, uns 30, 40 minutos, para que todo mundo, hoje todo mundo a vida é tão corrida, né? Que eu queria que as pessoas assistissem tudo. Mas tá ali o YouTube, tem um link no YouTube, um aplicativo, que eu consigo ver quanto tempo os meus vídeos as pessoas assistem. Tem uma média. E é um tempo muito curto. Então eu entendo que correria. Pessoal, então o ideal é que fosse meia hora, mas já são 1 hora e 3 minutos de papo. É mesmo? Tava gostoso o papo, hein? Bom, né, cara? Muito bom. Isso eu não levo adiante por conta disso, até porque para editar isso é mais difícil, mais tempo, descarregar tudo isso, eu tenho que fracionar isso em vários cortes. Porque se eu pegar essa conversa nossa e jogar pro programa que eu faço, que é o Canva, que eu faço o vídeo, ele não aceita. Ele aceita vídeos de no máximo 7 minutos. Pelo menos nessa configuração do meu celular. Aí, por exemplo, 1 hora aqui eu tenho que dividir por 7, cortar vários videozinhos, depois emendar um no outro. Entendi. Aí se ficar muito longo, faz uma edição dá trabalho. Um resumo legal do negócio. Mas eu não corto nada. Vai tudo que a gente falou, vai. Bacana. Falou? Léo? Eu fico satisfeito. Eu também, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Galera, agradecer aí vocês que ficaram até aqui, até esse finalzinho do nosso bate-papo. Agradecer a Pulso Fino Relógios, que está apoiando o nosso projeto. E fiquem ligados que na semana que vem outro convidado aqui muito bacana também, que vocês vão curtir. Um forte abraço e fiquem com Deus. Muito bom.